E hoje, dia 28 de dezembro de 2024, eu vou trazer para vocês uma decisão que definiu a tese vinculante sobre a concessão da justiça gratuita, que foi proferida no dia 16 de dezembro de 2024 pelo Pleno do TST. O que essa tese definiu a respeito da concessão da justiça gratuita? Eu vou falar para vocês. Mas antes disso, eu queria ler para vocês aqui dois parágrafos do artigo 790 da CLT. Parágrafo 3º dispõe o seguinte, olha só. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidente dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive contra traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. E o parágrafo 4º dispõe o seguinte: o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Então aqui nós temos dois requisitos. O primeiro deles é o requisito objetivo, que é o quê? O reclamante ou a parte que receber salário inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do INSS. Esse é o requisito objetivo. Por quê? Basta verificar se o salário é abaixo de 40%, igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do INSS, que o juiz vai conceder a justiça gratuita. O requisito subjetivo qual que é? Está no parágrafo 4º, que será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento de custas do processo. Ou seja, aquele reclamante que receber acima dos 40% do limite máximo dos benefícios do INSS, ele tem que comprovar a sua insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo. Perfeito? Então, lido esses dois dispositivos, vamos agora para a notícia do TST. Olha aqui. TST define tese vinculante sobre concessão da justiça gratuita. O entendimento será aplicado a todos os casos que tratam do tema, ou seja, do mesmo tema. Qual que é o resumo da tese? Primeiro, o juiz deve conceder automaticamente a justiça gratuita para quem ganha até 40% do teto do INSS, caso isso esteja comprovado nos autos. Ou seja, se a gente for pegar aqui novamente o parágrafo 3º, lá no início diz que é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidente dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita para aqueles que receberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício do INSS. Com essa nova tese do TST, o que ficou decidido? Que o juiz ele não tem mais a faculdade, dever dele conceder de forma automática a justiça gratuita quando o funcionário, o reclamante, receber 40% do teto do INSS. Mas isso tem que estar comprovado nos autos. E como é que isso se comprova? Carteira de trabalho, contrato de trabalho, recibos, olerites. Só que aqui é o seguinte, vejam só, eu tenho que fazer um parênteses aqui. A meu ver, tá, é o meu entendimento, é que quando se diz salário igual ou inferior, eu entendo que não seja o salário bruto, eu entendo que seja o salário líquido, porque a pessoa pode ganhar, por exemplo, R$5.000 e com os descontos ela chegar a receber líquido abaixo dos 40% do teto do INSS. E hoje o teto do INSS está no valor de 7.882, salvo engano. E 40% dá na faixa mais ou menos, vou até pesquisar aqui para a gente ver, tá? Dá na faixa mais ou menos, acho que de 3.100, 3.114, alguma coisa assim. Benefício, né? Benefício INSS, vamos ver. 2024. Acho que não é bem essa pergunta, não é bem essa pesquisa, né? Colocar teto, né? Teto. Isso. Teto. Olha lá. 7.786 e 2 centavos em 2024.
Ou seja, o teto máximo do INSS hoje é R$ 7.786,02. Quanto que seria 40%? Vamos fazer a conta aqui, rapidinho? Vamos, olha só. Estou aqui com a calculadora aberta. 7.786,02 vezes 40%. R$ 3.114,40. Ou seja, o salário que bater esse valor, as pessoas que receberem esse valor de salário igual ou inferior a esse valor de R$ 3.114,40, têm direito automaticamente aos benefícios da justiça gratuita. Mas, vejam só, eu faço esse parênteses porque eu entendo que deva ser o salário líquido e não o salário bruto. Tá? Já tem que ter os descontos, às vezes a pessoa tem empréstimo, às vezes a pessoa paga um financiamento e lá no Olerite ela recebe menos que R$ 3.100. Então eu entendo que seja o quê? Salário líquido. Mas, vejam só, vocês vão ver que na tese não ficou definido isso daí. Não ficou definido, simplesmente falou assim, abaixo de 40 salários, o salário até abaixo de 40% do teto do INSS, tá bom? Mas isso aqui é a minha opinião, tá? Vamos lá. Quem ganha acima desse valor pode pedir o benefício com uma declaração assinada, conforme a lei. Vejam só. Quando eu falei para vocês aqui, deixa eu voltar de novo para a CLT. Lá no parágrafo 4º, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Ou seja, aqui aquela pessoa que ganha acima dos 40%, ela tem que comprovar sua insuficiência. E como é que ela faz isso? Segundo a tese que foi fixada aqui pelo TST, basta a pessoa apresentar uma declaração assinada conforme a lei. E que lei que é essa? Já vou mostrar aqui para vocês. É a Lei 7.115 de 83. Olha só. Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá providências e dá outras providências. É uma lei curtinha, 5 artigos. Artigo 1º. A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da lei, presume-se verdadeira. Ou seja, tanto a pessoa quanto o seu procurador, e eu entendo que até o advogado pode assinar, sob as penas da lei, presume-se verdadeira. Então, se a pessoa ou o procurador dela assinar uma declaração afirmando que ela, de fato, é pobre, fazer uma declaração nesse sentido, que aquela declaração de hipossuficiência que a gente está acostumado a ver nas reclamações trabalhistas, nas petições iniciais, é o suficiente. Ponto final. Tá? E aí vem o parágrafo único da Lei 7.115. O dispositivo neste artigo não se aplica para fins de prova em processo penal. Parágrafo 2º. Se comprovadamente falsa declaração, sujeitar-se ao declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do declarante. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação e revoga-se as disposições em contrário. Bem, voltando aqui, vamos continuar. Se o pedido for contestado com provas, o trabalhador será ouvido antes da decisão final. Então aqui é o seguinte, reclamante entrou com a reclamação trabalhista, não fez pedido de justiça gratuita, mas e aí já começa a ter uma certa discussão. Tá. Se, vamos imaginar, se o reclamante ingressa com a reclamação trabalhista e não faz o pedido, o juiz ele deve considerar automaticamente o benefício. A questão é qual é o momento que o juiz, no caso que ele tenha que deferir de forma automática a justiça gratuita, em qual momento processual isso vai acontecer. Porque vejam só, ele não pode conceder, tem que conceder antes da decisão final. Porque vejam só, se acontece, e aí eu estou indo para a prática, se o reclamante ingressa com a reclamação trabalhista, não faz o pedido, a reclamada não tem o que contestar. E aí se chegar no final,
o juiz deferir na sentença, como é que a reclamada vai conseguir apresentar uma contestação a respeito de um pedido que não foi solicitado, mas foi deferido automaticamente? Como é que ela vai apresentar provas se não teve o requerimento e também não houve o deferimento? Vocês entenderam? Olha só a situação que aqui a gente está criando. Mas vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que o reclamante ingressou com a reclamação trabalhista, o juiz, ele entrou com a reclamação trabalhista, fez o pedido, tá? Chegou em audiência. A reclamada apresentou sua contestação, perfeito. E impugnou e apresentou documentos. Qual que é o momento que o juiz vai deferir ou não a justiça gratuita? E outra, em qual momento que o reclamante vai poder ser ouvido antes da sentença? Neste caso, eu acho que, na minha visão e pela lógica do processo do trabalho, quando a gente entra com a reclamação trabalhista, a primeira coisa que é feita é a designação de audiência, ou audiência inicial ou audiência una. Vamos imaginar que seja audiência inicial. Chegou na audiência inicial, a reclamada já apresentou sua defesa no PJE, o reclamante vai ter acesso à contestação, aos documentos, e aí vai verificar que a reclamada está impugnando a justiça gratuita. Basta ele falar, não, peraí, excelência, eu tenho direito, e apresenta contraprovas, sem problema algum. Bem, vamos imaginar que seja uma audiência una. O juiz, ele vai para a audiência, o juiz ele vai fazer a instrução e vai dar prazo para razões finais. Neste prazo de razões finais, eu entendo que o reclamante vai poder se manifestar a respeito da impugnação à justiça gratuita. É isso que eu estou entendendo. É o que me leva a acreditar e me leva a crer que vai acontecer na Justiça do Trabalho, a partir dessa tese que foi fixada. Eu não vejo alternativa. Eu não vejo o juiz verificar se tem direito ou não à justiça gratuita, deferir antes da sentença e aí a reclamada impugnar e o juiz, enfim, eu não vejo realmente de que forma isso pode, processualmente falando, isso vai acontecer. Então, para mim, são duas situações, a audiência inicial e a audiência una. Chegou na audiência inicial, o juiz vai receber a defesa e vai dar prazo, vai marcar perícia, vai marcar perícia médica ou perícia técnica e vai falar para o reclamante, olha, te dou o prazo de 10 dias para se manifestar a respeito da contestação. E ele vai se manifestar da contestação. E aí, na contestação, ele vai verificar se há ou não impugnação da justiça gratuita e vai apresentar os seus argumentos. Vai fazer uma contestação da impugnação. Vamos colocar dessa forma para ficar claro. Feito isso, o juiz vai ter a instrução e o juiz vai ou não deferir a justiça gratuita. E aí vai deferir o quê? Na sentença. Eu entendo que seja dessa forma. Se for audiência una, é mais ou menos o mesmo caminho. O juiz vai receber a contestação, vai fazer a instrução e vai dar prazo para as partes se manifestarem em razões finais. E aí o juiz vai dar prazo para o reclamante, olha, manifeste em razões finais a respeito da contestação. E aí o procedimento é o mesmo e vai deferir ou indeferir a justiça gratuita lá na sentença. É isso que eu imagino que vai acontecer. A questão que eu coloco aqui em discussão é a seguinte: se o reclamante não faz o pedido, o juiz está na audiência, o juiz faz a instrução, dá prazo para razões finais e na sentença defere a justiça gratuita, porque é o que acontece, o deferimento da justiça gratuita é sempre na sentença, não há uma decisão, não há um despacho, não há uma decisão interlocutória, mesmo porque não seria impugnável. Como é que a reclamada vai impugnar essa concessão da justiça gratuita? Porque aí eu estou imaginando que, numa eventual impugnação, a reclamada tenha documentos que comprovem que o reclamante não é beneficiário da justiça gratuita. Ele tem recursos para pagar, ele não tem insuficiência de recursos. E aí, como é que fica? Eu não sei como é que isso vai funcionar no dia a dia da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho ele é muito dinâmica, o processo é muito sério.
em razão da natureza alimentar das verbas trabalhistas. Então, neste caso, eu sinceramente não sei como que vai ser, já que o juiz ele pode conceder de forma automática a justiça gratuita. Ele vai ter que conceder antes da sentença e dar prazo para a reclamada se manifestar. Isso vai ter que acontecer. Não tem jeito. Eu imagino dessa forma. Bem, vamos continuar aqui na notícia do TST. Aqui, gente, eu não vou explicar para vocês por quê. Porque aqui é basicamente o que eu já resumi desses 3 tópicos, tá bom? Tanto o juiz concedendo automaticamente, quem ganha acima desse valor pode pedir o benefício com uma declaração, e aí sob as penas da lei, que é a Lei 7.115, e se o pedido for contestado, com provas, o trabalhador ele vai ter que ser ouvido antes da decisão final. Tá? E aqui eu vou para o final falando o seguinte: se o benefício for contestado, o juiz ele vai utilizar o procedimento do artigo 99 do parágrafo 2º. Eu esqueci de falar isso lá em cima, ainda bem que eu desci. Olha só o que diz o parágrafo 2º do artigo 99 do CPC. Olha só. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. É aquilo que eu falei lá em cima para vocês. Como é que isso vai acontecer? Se houver audiência inicial e audiência una, a gente sabe como vai fazer. E se houver o pedido. Agora, se não houver o pedido, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu não consigo vislumbrar uma forma do juiz deferir de forma automática sem que seja antes da sentença. Ele vai ter que analisar isso assim que ele receber a contestação, ele já vai ter que verificar se há documentos que comprovem que o reclamante recebe valor igual ou inferior, né, de salário a 40% do teto do INSS, e vai falar, defiro. Na ata ele vai ter que dar algum despacho antes disso. Alguma coisa ele vai ter que fazer isso, para a parte contrária poder se manifestar. Caso contrário, ele vai recorrer, a reclamada vai recorrer e vai alterar isso no tribunal, com base nessa decisão do TST. E isso eu imagino também, né? Porque depois vou conversar com vocês a respeito de algumas situações que eu já passei aqui na Procuradoria, que a justiça gratuita passou, que foi uma beleza, né? A pessoa ganhava mais acima do teto do INSS e teve a justiça gratuita deferida. Enfim. Então, esses vão ser os procedimentos, tá? E a tese aqui, para a gente poder finalizar e eu fazer alguns outros comentários, olha só. A tese aprovada pelo Pleno do TST é a seguinte: independente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder e dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, conforme evidenciado nos autos. O pedido de gratuidade de justiça, formulado por aqueles que perceber salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, nos termos da Lei 7.115 de 83, sob as penas do artigo 299 do Código Penal. Havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo após o incidente. Artigo 99, parágrafo 2º do CPC. Então, essa é a tese do TST, que foi proferida aí no dia 16 de dezembro de 2024. Só que eu continuo falando para vocês. Como isso vai se concretizar na prática, a gente ainda não sabe. Mas a tese é essa. Então, vocês, a partir do ano de 2025, quando forem fazer as petições iniciais, façam um requerimento. Se vocês, colegas, esquecerem, o juiz pode deferir, dependendo do que tiver evidenciado nos autos. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: já aconteceu aqui comigo, do reclamante,
ingressar com a reclamação trabalhista, ele recebeu um salário líquido de 7, 6 mil reais, nós apresentamos a nossa impugnação em preliminar na contestação e o juiz chegar no final, chegar na sentença e falar: defiro os benefícios da justiça gratuita. Simples assim. Opa, quase que caiu o meu microfone. E o juiz deferir. Em recurso, a gente bateu na tecla e o tribunal entendeu da mesma forma. Fundamentou lá uma coisa diferente, mas manteve a sentença de primeira instância com relação à concessão da justiça gratuita. Então, é muito difícil impugnar e conseguir reverter. Pelo menos aqui no município a gente não consegue. E detalhe, aqui os funcionários apresentam olerites. E nós, que somos da prefeitura, do município, nós temos aqui a divisão de recursos humanos, eles mandam para a gente as fichas financeiras, que são os olerites, com todos os valores recebidos e valores líquidos. E ainda assim, o juiz ele indefere. Não indefere não, ele defere os benefícios da justiça gratuita, mesmo o reclamante recebendo um valor acima do teto do INSS. Acima do teto ele já defere, e valores líquidos. E com relação ao salário, eu entendo que deva ser o salário líquido, porque foi o que eu falei para vocês. Se a pessoa pode ganhar 5 mil reais, que nem eu falei, mostrei aqui para vocês, o teto hoje, né, quem ganha abaixo de 3.100 reais, vamos arredondar 3.100 reais, tem direito de forma automática à concessão da justiça gratuita. Mas salário bruto, eu entendo que não deve ser computado no teto enquadrado aí no parágrafo 3º do artigo 790 da CLT. Ou seja, quando eu falar salário igual ou inferior a 40% do teto do INSS, eu entendo que seja salário líquido, rendimentos líquidos. E outra, ainda que a pessoa ganhe acima, que nem também está fixado na tese do TST, ganhe acima de 40%, se ela comprovar, ela tem direito aos benefícios da justiça gratuita. Como? A pessoa pode ganhar 10 mil reais, mas se ela 10 mil reais líquidos, por exemplo. Mas ela pode pagar 3 de aluguel e mais 3 de empréstimo ou de financiamento de uma casa, ou aluguel, que não falei, ou então pagar a escola do filho, ou seja, tem outras despesas. E ela comprovando que ela não tem condições de arcar com as custas, ela vai ter sim o seu direito deferido à justiça gratuita. Certo? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Caso eu não poste nenhum vídeo até o dia 30, queria desejar 31 de dezembro de 2024. Queria desejar para vocês um Feliz Natal, Feliz Natal não, né? O Natal já foi, um próspero ano novo, um feliz ano novo para vocês. Espero que 2025 seja um ano de realizações para todos nós, que vocês continuem acessando aqui os nossos conteúdos, para vocês estarem sempre ligados e atualizados com a jurisprudência do TST, do STF e muitos outros temas que são de extrema importância para nós que somos advogados da área trabalhista. Tá certo? Então, um feliz ano novo, 2025 repleto de muita paz, muito amor, muita saúde e muita prosperidade. Um abraço e até o próximo vídeo.